Olá! Você tem medo do lobo mau? Acho que não, né? Mas e dos lobos solitários, você tem medo? Vamos descobrir como esse tema pode cair no Enem. Quando nós estamos falando sobre lobos solitários, nós estamos falando, é claro, sobre terrorismo. Mas não é aquele terrorismo antigo, aquele terrorismo moleque, aquele terrorismo que vem lá de antigamente e que está ligado a grupos organizados, alguns inclusive que se querem estados, né, como é o caso do auto-intitulado Estado Islâmico. Um lobo solitário é uma pessoa ou duas pessoas que resolvem por algum motivo cometer algum tipo de atentado. O que a gente precisa pensar são os motivos que levam essas pessoas que não estão necessariamente ligadas a um grupo terrorista a cometer esse tipo de ação. Como toda boa questão do Enem, essa também traz pra gente um texto. No caso aqui, um texto jornalístico bastante contemporâneo. Nós estamos gravando aqui no início de 2017 e essa questão aqui, esse texto, ele vem de um jornal, né, o Valor Econômico, do finalzinho de dezembro de 2016. Ele faz referência a alguns atentados que aconteceram numa feira de Natal na Alemanha. Vamos dar uma lida. Na manhã dessa terça-feira, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, já havia informado que os elementos do atropelamento com um caminhão levavam a crer que se tratou de terrorismo e que a ação pode ter sido perpetrada por um imigrante que pediu asilo na Alemanha. Ainda há muito que não sabemos sobre esse caso com suficiente certeza, mas devemos, tal como está a situação, assumir que foi um ataque terrorista, disse. O que a gente tem aqui, então, é um pronunciamento da primeira-ministra, Angela Merkel. Hoje em dia a gente já tem mais informações sobre esse atentado terrorista do que tinham na época dessa publicação, mas a gente tem algumas informações aqui que nos podem guiar para a gente responder a questão. A primeira delas é que esse atropelamento ele foi causado de uma forma comum, né? Um atropelamento de caminhão, não é uma bomba, não é um gás, não é algum tipo de ação extraordinária, é uma ação bastante ordinária, que ela foi perpetrada contra o público e por uma única pessoa, né? Um imigrante, possivelmente um imigrante. Então a gente tem aqui a atuação de um lobo solitário. Agora vamos ao enunciado. O fenômeno do terrorismo na Europa tem ganhado novo destaque na mídia após o aumento do número de ataques de lobos solitários em países como Alemanha e França. Fenômeno relacionado. Alternativa A. A dificuldade de conciliação da cultura islâmica com a ocidental. Essa alternativa está incorreta, por dois motivos. Em primeiro lugar, a gente não pode dizer que tem uma dificuldade de assimilação, de conciliação, porque a cultura islâmica ela tem contato com a cultura ocidental desde pelo menos aí a Idade Média. Então você tem um histórico de interações entre essas culturas e afirmar isso seria então anacrônico, seria incorreto. E por outro lado, você tem um projeto multiculturalista, inclusive nesses dois países que foram citados. A Alemanha é o país europeu que mais recebe imigrantes hoje em dia e a França, o Estado europeu que mais tem muçulmanos dentre a sua própria população. Alternativa B. Ao crescimento do conservadorismo político nesses estados. Bom, o conservadorismo político ele não é uma causa de atentados terroristas, mas um efeito desse tipo de ação. Você tem aí um crescimento dos partidos de extrema-direita, principalmente na França, com algumas ideias como, por exemplo, barrar a entrada de imigrantes, sair da União Europeia, e boa parte dos argumentos desses partidos são ligados aos atentados terroristas que acontecem. Então, se a gente for criar aí uma relação de causa e efeito, o conservadorismo ele se acirra posteriormente. Alternativa C. A proibição da ostentação de elementos da fé islâmica. Aqui tem uma possível pegadinha, porque de fato na França você tem essa questão da proibição do uso do véu nas escolas e em algumas áreas públicas, você tem algum tipo de proibição com relação à fé islâmica, mas não é o caso da Alemanha, tá? A gente não pode afirmar que esse tipo de acontecimento aqui está relacionado a isso especificamente, então cuidado. Alternativa D. A condição desses estados como símbolos da liberdade. Enfim, é claro que o Ocidente, principalmente a França, tem essa questão de ser um símbolo da liberdade por conta da Revolução Francesa, por conta dos ideais dos direitos humanos, dos direitos dos homens e dos cidadãos. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui nessa questão porque o texto também não remete a gente a esse tipo de assunto. A gente está falando aqui de uma ação de uma pessoa só, provavelmente ela tinha questões pessoais ali que ela estava trabalhando naquele sentido. Então a gente tem aqui a alternativa E, que sim é a alternativa correta, que fala a proliferação de ideias radicais entre as minorias políticas. A gente precisa ressaltar aqui que essa, inclusive, é a posição oficial do Estado brasileiro com relação aos ataques terroristas e a proliferação do terrorismo nos estados ocidentais, e mesmo nos estados que não estão aí na tradição ocidental, tá? Aqui quer dizer o seguinte, uma visão de que o terrorismo, essas ideias mais radicais, elas têm mais facilidade de se proliferar aonde você tem situações situações extremas, situações
de miséria, situação enfim, de exclusão social, de exclusão política. Então, bastante importante prestar atenção nisso. Ressaltando, então, que a alternativa correta é a alternativa E, tá? É importante a gente lembrar que essa questão dos lobos solitários também foi tema aqui durante as Olimpíadas no Brasil em 2016. Boa sorte!